É a alteração que foi feito muito tempo atrás, aqui, ó, do Inário 3 para o Inário 4. E é o carro-chefe que o CCB fica se gabando. Por que só o batismo da CB vale? Por quê? Porque nós temos a fórmula batismal correta. Olha só, mexeram para tentar criar um motivo, né? E nós vamos aprender isso agora. O sexto ponto de doutrina. Nós cremos no batismo na água com uma só imersão. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Você viu que ele deu uma engasgada ali, ó? Presta atenção na fórmula batismal. Eu vou voltar aqui de novo para nós ler junto aqui na tela, olha lá. Nós cremos no batismo, na água, com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo, e em nome, ou seja, em nome significa um acréscimo, é em mais alguma coisa, ó, em nome de Jesus Cristo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não foi os teólogos que fizeram isso, foi a CCB que alterou. A CCB misturou duas passagens bíblicas, que tá ali, ó, Atos capítulo 2, versículo 38, tá vendo? Né? E Mateus 28, 18, 19. Eu vou abrir aqui para vocês verem agora, ó, eu vou até aumentar minha tela aqui, ó, o Inário 3, tá? Eu vou até deixar minha tela sozinha aqui, daqui a pouco eu volto com essa tela dele aqui, ó. Inário 3, estão vendo aqui, gente? Eu vou abrir no ponto de doutrina aqui, tá? Que até a posição que ele ficava é diferente. Ó, a posição que ele fica no Inário 3 é no início, ó. É no início, olha aqui, ó. No início do Inário. No ponto 6, que não tem número, mas tá escrito aqui, ó. Eu vou colocar minha mão em cima. Tá aqui, ó. Tá aqui nesse lugar. Eu vou ler junto com vocês. Olha aqui, ó. A CCB acrescentou. Só tem uma referência bíblica. Olha lá. Só tem uma. Aqui está a fórmula batismal, que todas as igrejas batizavam. Só que a CCB, querendo ser melhor do que os outros, inventou uma forma acrescentando o nome de Jesus. Olha aqui, ó. Nós cremos no batismo da água com uma só imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo o mandamento do Senhor Jesus, Mateus 28, 18 e 19. Então aqui, ó, não tem a frase, nós cremos no batismo com uma só imersão. Aí a CCB acrescentou aqui o seguinte, ó, em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês entenderam a diferença? Eles acrescentaram, e aí eles colocaram para acrescentar, que eu vou até abrir aqui, ó, Atos capítulo 2, versículo 38. E eu vou explicar para vocês, eu vou ler, tá? Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para perdão do seu pecado e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro não está falando a fórmula batismal. Nessa passagem, o que o CCBano não consegue fazer é estudar
você ir lá no texto, desde o começo, analisar ele. Pedro está falando de Jesus, que Jesus é o enviado de Deus. Jesus é o Messias. E por isso que ele está falando, sabe esse Jesus que vocês mataram? É esse que Deus mandou para nos salvar. Aí as pessoas perguntam, então, o que nós devemos fazer? Aí Pedro fala, vocês têm que ser batizados em nome desse homem, em nome de Jesus. Então Pedro está falando da autoridade do batismo, não a fórmula batismal. Pedro está se referindo à autoridade, ou seja, em nome de quem é realizado o batismo. Para que quando você for batizado, quem ouvir, fala, olha, esse aqui é um batismo evangélico feito em nome de Jesus. Mas a fórmula que tem que ser dita no ato do batismo está em Mateus 28, conforme está no Inário 3, que está falando o próprio Senhor Jesus, ele fala a fórmula. Mateus 28, 19 está falando, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dizendo como que você tem que batizá-la. É Jesus quem está falando. Mas o CCBano não contente, o que eles fizeram? Foram lá e mexeram, alteraram. Presta atenção aqui, ó. Eu vou deixar outra aberta aqui para eu mostrar para vocês, tá? Ó, dá para você ler, para ficar mais fácil ainda, eu quero que você preste atenção, Inário 3, só tem uma referência bíblica, ó, só tem uma, e não tem o nome aqui, ó, depois da imersão, ó, depois da imersão, no Inário que nós temos aqui agora, tá falando em nome de Jesus e em nome, aí depois que entra essa parte, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e só tem uma referência. Inário 4 e Inário 5 de agora. Presta atenção. Eu vou até colocar o dedo aqui em cima, ó. Embaixo, olha aqui, ó. Duas referências. Atos, eles colocaram bem depois da alteração que fizeram, ó. Bem depois. Olha lá, fizeram questão. Nós cremos no batismo na água com uma só imersão. Em nome de Jesus Cristo, que não tinha, eles acrescentaram, aí colocaram, baseado lá em Atos 2, 38, e depois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles acrescentaram. Eu não sei se vocês prestaram atenção, ó, é o único tópico aonde tem uma referência bíblica bem no meio do tópico que está sendo falado. Nos outros, a referência bíblica está no final, só para dizer para a pessoa, né, aonde que está se baseando essa crença. Mas como eles fizeram alteração, fizeram questão de colocar a referência bem no meio da passagem bíblica, olha lá, bem no meio da passagem bíblica. São coisas que só a CCB faz. Só a CCB faz. Tá aqui, ó, várias alterações, várias. Isso aqui é o Inário 3, tá? Inário 3. Por isso que a CCB tem a fama de batizar em um quaternário de nome. Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala de novo a mesma coisa. De novo a mesma coisa. Mas o camarada que tá fazendo a pesquisa ali, ó, ensinando, não estudou nada, ele deveria ter todas essas informações, porque é o trabalho dele. Apologeta é aquele que vai investigar, vai atrás e vai fazer análise comparativos com a Bíblia, tá? Eu vou voltar ele na tela aqui, vamos ver o que ele vai falar. Presta atenção, olha a passada de pano, fica vendo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, aí eles têm essa questão aí. Você viu que a moça fez a pergunta? Nossa, mas em nome de Jesus, de novo, pode ver que uma pessoa que não é da CCB, provavelmente nunca leu isso e já viu na hora o erro, já bateu o olho na hora. O CCB não estuda, não questiona, ele acha que tá tudo certo, mas a moça pegou na hora e já falou, nossa, mas de novo em nome de Jesus? Ele falou, então, irmã, então. Quer ver, ó? Eu vou até aumentar de novo aqui para vocês verem, ó. Eu vou voltar 5 segundinhos só. 52. Olha aqui, ó. Presta atenção a moça falando, ó. Do Espírito Santo. Então, irmãos, aí eles têm essa questão aí. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Irmão, você repetiu. Tá bom, irmão, dobrou. Tem problema, tem algum problema? Porque em Atos dos Apóstolos... Você viu a resposta dele? Dobrou, né? Tá falando de novo, tá ali dobrado. Tem algum problema? Não. Existe um problema por trás disso tudo. A CCB faz essas coisas justamente para se diferenciar de outras igrejas. Foi com base nessa alteração que aconteceu lá atrás, na troca do Inário 3 para o Inário 4, é que começou a falácia de dizer nós somos a igreja verdadeira, porque o nosso batismo é correto. Porque aqui o homem não aparece, a gente fala ter batismo, não é eu. E aqui nós temos a fórmula correta, que foi essa alteração, gente, foi feita na mesma época em que fizeram o tópico de 1961, dizendo que só deve considerar irmãos na fé os que são batizados na CCB. Então a ideia sectária, vem de longe, muito longe, tá? Muito longe. Inário 3, olha aí, Inário 3, CCBano. Vocês são seita faz muito, muito tempo, tá? Então tudo que eu estou refutando ele aqui, é com documento. Isso aqui tudo é chamado de documento. Documento na mão, mostrando e apresentando provas, apresentando. O discurso dele está baseado em um documento raso, que é os tópicos de ensinamento e que já foi alterado diversas vezes, tá? Eu acredito que agora eles devem estar espertos e com cuidado para não fazer mais alteração, mas eu não sei, na CCB, sabe, tudo é possível, é capaz de daqui a uns 20 anos eles ter destruído por completo os tópicos de ensinamento, né, fazendo mais lambança. Vamos ver. Eles batizavam em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Mas qual é a fórmula batismal? É aquela que foi dada pelo próprio Jesus, Ele está falando exatamente o que eu falei, a fórmula é o que foi dado por Jesus. O que Atos está falando é a autoridade com que é feito o batismo. Uma coisa diferente da outra. Batizar em nome do Pai, do Filho, não é essa é a fórmula batismal. Os unicistas, aqueles que negam a doutrina da Trindade, por exemplo, o conjunto, a voz da verdade. Então, gente, voltando aqui, que agora ali acabou, tá? Acabou, certo? Você vê as alterações aberrantes que a congregação fez. Ok? Isso ao longo dos anos, há muito tempo, vem fazendo esse tipo de alterações, e mesmo assim esse senhor... Gente, nós analisamos só o tópico. Os pontos de doutrina, e já tem informação suficiente para falar que CB é uma seita. Ele só viu isso. Ele nem levou em consideração as pregações, o que é falado em tópicos de ensinamento, né, o histórico da CCB, a vasta informação que nós temos aqui. Ele não fez nada disso. Ele usou só os pontos de doutrina que já era suficiente para declarar a CCB como uma seita, com essas alterações que eles fizeram isso. Então, fica nítido a passada de pano. E como eu coloquei no vídeo aqui anterior a esse, tá? No começo, se você não assistiu, volta aqui. Ele tá dando uma entrevista no canal, na Rádio Musical FM, com o pastor César, e lá a gente entende um pouco por que ele tem essa afinidade com a CCB. Entendeu? Lá ele precisou de uma gráfica para fazer impresso, e o dono da gráfica, parece, era da congregação, e perguntou para ele se o livro dele ia falar mal da congregação. Ele falou, não, que isso, a CCB não aceita não, a CCB é uma santinha. A CCB é uma santinha, né? Danadinha da CCB, é uma santinha. Aí o camarada gostou e fez a Bíblia para ele, né? Ganhar o dinheirinho dele lá, vendeu as Bíblias e tal, né? E tá tudo certo, até o dia de hoje passando pano pra CCB. Não tem nem como acreditar. Eu falei na época em que eu fiz a análise do vídeo que ele tinha feito em primeiro, eu falei, gente, tá muito estranho a análise que esse cara tá fazendo. Tem alguma coisa nisso aí, rapaz. Se nós futucar, vai achar alguma coisa. E foi dito e feito, tá? Achamos lá a entrevista que ele deu no pastor César Cavalcante. Bom, gente, eu agradeço aqui a presença de vocês, espero que essa análise possa ajudá-los, tá, a entender um pouco mais sobre a congregação cristã no Brasil, né, e as alterações que foram feitas. Essa informação que eu trouxe aqui é inédita, eu nunca tinha trazido sobre a alteração do Inário 3, tá? Você CBN acha que eu tô aqui de gaiato e não conheço nada, você não tem o Inário 3, você tem o Inário 3, isso aqui tá na minha família há muitos anos,
tá? Tem parente meu que tem o Inário 2, ok? Eu sou a quinta geração. Eu não tô falando que eu sou a quinta geração da boca para fora, não. O primeiro a vir para a congregação, a se batizar lá, foi a minha tataravó, Ana Vitória. Depois a minha bisavó e o meu bisavô, Lídia e o senhor Osório. Depois minha avó e meu avô, José e Maria. E depois meu pai e minha mãe, Manuel e Tilza, tá? E eu, o Josafá. Então estou há muitos anos, fui criado, nascido dentro da congregação cristã no Brasil, tá? E a região do ABC Paulista também é um dos marcos primitivos. Nós temos carta antiguíssima, que inclusive eu passei uma delas para o Itamar Coutinho, tá? Cartas antiguíssimas daqueles crentes antigos falando do funeral de um ancião antigo, que é o Luiz Pedroso, e o outro do Ciro, esqueci o nome dele. Ciro alguma coisa, né? Gente antiguíssima, tá? Então, irmãos, é isso aí, ok? Fica aí essa nossa análise para refutar essa aula que ele disse que agora ele ia corrigir. Não, agora eu vou corrigir. Agora esse vídeo que eu tô fazendo vai corrigir tudo aí e vai mostrar, né, que a CCB ela não é aceita. Desculpa, mas tá parecendo um amadorismo do senhor Antônio Fonseca. Eu acho que ele não conhece a CCB direito, ou então tá fazendo um joguinho aí para ajudar os colegas dele que estão na CCB. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês, agradeço a companhia aqui de vocês, ok? Eu já vou encerrando, tem visita aqui, eu preciso dar atenção no começo, eu não sei se vocês ouviram aí, tinha gente entrando aqui e eu preciso dar atenção para eles aqui, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, irmãos, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, fique com Deus.